Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou Felipe e hoje a gente vai falar sobre como lidar com turmas e alunos difíceis. No final desse vídeo, tu vai ter uma visão clara de como superar os obstáculos que surgem com alunos complicados e também vai aprender estratégias práticas para tornar a tua sala de aula um lugar mais produtivo e positivo. Imagine chegando numa sala de aula onde tem alunos sentados ali, né, nas suas classes em geral, mas a maioria deles está perdido pela sala, sentado de qualquer jeito, conversando entre si, né, e falando alto. Tem até uns com os pés na mesa, né, com os fones de ouvido, jogando no celular, e aí tu entra na sala e é como se não tivesse acontecido nada, né, eles continuam fazendo o que estavam fazendo. Coloca as coisas em cima da mesa, né, e aí fala calmamente. Bom dia, galera, se organize nas suas mesas aí que a aula vai começar. E ninguém te dá ouvidos. Aí tu fala de novo. Vamos lá, galera, a aula começou. Todo mundo indo para o seu lugar agora. Dessa vez eles até param, te olham por alguns instantes ali, mas logo eles viram as costas, voltam a conversar aí também, não te dão bola, finge que tu nem tá ali. Aquela galera do fone de ouvido lá e do joguinho nem se mexeu, né, nesse meio tempo aí. Numa hora dessas, o que tu faz? Pede de novo? Grita? Chama a direção? Desiste da turma? Eu não sei se vocês já passaram por esses momentos, né, por essas situações, mas dá vontade de pegar as coisas, sair da sala, deixar eles ali e não voltar mais. Em relação à desmotivação, né, tem uma pesquisa nacional que foi realizada em escolas, né, do Brasil e cerca de 40% dos alunos relataram se sentir desmotivados em relação à escola. Um aumento significativo aí nas taxas de desmotivação à medida que os alunos vão avançando para séries mais avançadas, né, que eles vão evoluindo dentro da escola. Então, é bem nítido isso quando tu chega numa turma, né, de ensino fundamental ali, os alunos estão bem malucos, né, que tu tem que acalmar eles para começar a aula, né, eles estão empolgados, eles fazem as atividades e, em comparação, no ensino médio, para tu conseguir a participação de um aluno é um parto, cara. Tu chega lá, os alunos eles estão atirados, parece que eles estão mortos, né, daí tu chama, galera, ó, vamos lá, vamos participar, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo, contribuam, vamos lá, e eles praticamente não se mexem, então o desinteresse no ensino médio, ele é muito mais visível, ele é muito mais notório, né, do que no ensino fundamental. À medida que eles vão evoluindo, esse desinteresse aumenta bastante. E na pesquisa, isso mostra, né, mas é bem visível nas nossas aulas também, né? Dá para perceber com facilidade esse fenômeno. E em relação à disciplina, principalmente nas escolas públicas, aproximadamente aí 70% dos professores relataram enfrentar casos recorrentes de indisciplina nas suas salas de aula, incluindo ações como desrespeito ao professor, interrupções constantes das aulas e até mesmo casos de violência verbal ou física entre alunos ou até com professores. Então a indisciplina também está bem presente no nosso dia a dia, né? Principalmente de quem trabalha em escola pública. Infelizmente faz parte da nossa realidade. E a evasão escolar também é um problema, né? Esse é um dos impactos mais graves em relação aos alunos, porque eles acabam abandonando a escola. Tem estudos que mostram que os alunos que se sentem desmotivados, né, ou enfrentam dificuldades de disciplina, que não conseguem se adequar ali ao ambiente escolar, se comportar, né, eles têm uma probabilidade significativamente maior de abandonar a escola antes de concluir os estudos, o que impacta negativamente aí no futuro deles, né? Eles não vão ter uma base sólida para ingressar no mercado de trabalho e também não vão saber, né, direito como atuar com cidadania, né, na vida adulta. Eles não sabem em relação aos seus direitos, eles não sabem do que eles são capazes e também não tem uma base, né, para seguir, seja um estudo mais avançado, seja uma especialização, seja partir aí para o mercado de trabalho. Então isso prejudica bastante o futuro deles, né, essa questão da evasão escolar. E também tem impactos significativos no desempenho escolar, né? O baixo rendimento acadêmico, esses alunos desmotivados, indisciplinados, eles tendem a ter um baixo rendimento escolar, né? Eles têm muita dificuldade em se concentrar nas aulas, concluir tarefas, provas, e isso pode resultar também em notas mais baixas e desafios de aprendizado, o que acaba também desmotivando eles cada vez mais, né? Além disso, a presença desses alunos desmotivados, indisciplinados, prejudica o ambiente de aprendizado como um todo, né? Então aqueles alunos bons, né, que a gente considera que os alunos que são interessados, que estão ali, participam das aulas, realizam as atividades, acaba prejudicando toda a dinâmica escolar dentro de sala de aula, né? Cria distrações,
torna mais difícil para os professores ensinarem e para os alunos aprenderem, porque sempre tem alguma coisa ali para atrapalhar a tua aula. Além disso, tem um impacto psicológico, né? O desempenho acadêmico ruim desses alunos, ele pode levar a problemas emocionais e de autoestima, o que pode afetar a saúde mental e o bem-estar geral da turma e dos alunos que estão estudando ali naquele ambiente, né, inadequado, que com bagunça, com os alunos desmotivados e só atrapalhando a aula. E isso tudo acaba virando uma bola de neve, né? Porque essa falta de sucesso na escola, devido a problemas aí de indisciplina, de desmotivação, acaba criando um ciclo vicioso. Os alunos cada vez mais eles ficam mais desinteressados pela escola e o problema vai se agravando, né? E tu não sabe como resolver, e aí o negócio vai piorando e no fim a gente acaba com um baita de um problema nas mãos, que a gente não sabe direito como resolver. Tá, mas beleza, tem todos esses problemas, esses impactos aí, mas por que isso acontece, né? Quais que são as causas dessa indisciplina, desse desinteresse? Como que chegou nessa situação? E como que a gente pode resolver isso enquanto professor? Primeiro, a gente precisa entender que esses alunos, que eles estão ali desmotivados, indisciplinados e desinteressados, eles não se tornaram assim da noite pro dia, tá? Tem uma série de fatores que contribuíram para essa dinâmica disfuncional ali na sala de aula. E é muito importante que a gente, enquanto professor, estejamos cientes de quais são esses fatores para a gente poder enfrentar eles de uma maneira eficaz. E muitas vezes esses comportamentos eles são o resultado de desafios pessoais que os alunos enfrentam fora da sala de aula, né? Eles têm uma bagagem, eles têm uma vida fora da escola que afeta eles também. E eles podem estar lidando com problemas em casa, pressão social ou até mesmo dificuldades de aprendizado que fazem eles se sentir deslocados do ambiente da escola e da sala de aula, né? Então esse é o primeiro fator que pode estar relacionado a esse mau comportamento, a esse desinteresse dos alunos. Além disso, a falta de motivação muitas vezes também está ligada à falta de conexão entre o conteúdo do currículo, né, e a realidade da vida deles. Quantas vezes, né, vocês já não escutaram por que isso é importante, por que eu tenho que estudar isso, como que isso se aplica na minha vida? E são frases recorrentes que eles falam a todo momento. E realmente, se não está conversando aquilo que você está lecionando com alguma coisa da vida dele, né, se ele não vê importância naquilo, para que ele vai se prestar a estudar, né? Então é mais um fator de desmotivação aí que os alunos encontram nas aulas. E aí que entra o papel crucial, né, do professor. Em vez de desistir da turma, como eu falei, né, sair porta fora e abandonar, é nossa responsabilidade criar um ambiente, né, onde esses alunos eles se sintam valorizados, compreendidos e engajados, né, que eles participem ali da turma e que eles se sintam importantes naquele espaço. A gente também precisa encontrar estratégias que conectem eles ao conteúdo de uma maneira significativa, que eles vejam a importância daquilo na vida deles, né? Mesmo que eles não vão usar ali no dia a dia, né? Mas pelo menos que eles entendam que aquilo está presente na vida deles, né? Que faz parte do dia a dia e que é importante eles terem um conhecimento básico sobre aquilo para eles se virarem bem, né, na vida adulta. Só que para fazer isso, criar esse ambiente aconchegante, colaborativo e tal, que os alunos se sintam confortáveis e aprendam, né, se interessem, primeiro tu precisa colocar ordem na casa, né? Então na situação lá, como eu descrevi, ou em caso do aluno te desafiando, faltando com respeito, tu pode partir aí para 3 opções, tá? Básicas que vão funcionar bem para a maioria dos casos, tá? Em primeiro lugar, tu pode recorrer aí à empatia e à compreensão, né? Reconhecer que esses alunos, eles podem estar passando por dificuldades pessoais ou emocionais, e em vez de gritar ou chamar a direção de imediato, aí tu aborda eles individualmente, né, com empatia, tenta entender o que está acontecendo com eles e por que eles estão agindo dessa maneira. E aí tu pode falar em geral para a turma, né, conversar abertamente com eles, ou se aproximar de um aluno por vez, né, perguntando como é que eles estão, se tem alguma coisa incomodando eles, e assim tu vai demonstrar que se preocupa com o bem-estar deles e que está lá para apoiar e para ajudar eles no que for preciso. Essa abordagem ela pode ajudar a criar um vínculo mais forte com os alunos e eventualmente trazer, né, a atenção deles de volta para a aula. Quando você conversa em geral com a turma, a tendência é que eles sejam mais retraídos, né? Eles não vão falar coisas pessoais que estão acontecendo com eles, mas podem surgir questões que estão relacionadas à turma como um todo, né? Pode ser alguma coisa ali relacionada à tua didática, né? Que eles não estão muito adequados, que eles não estão entendendo, que eles não estão conseguindo acompanhar, né, e que acomete toda a turma, ou então, como eu disse, você pode chegar individualmente, né, nos alunos e perguntar se tem alguma coisa acontecendo com eles, o que tu pode fazer, né, para ajudar e para resolver aquela situação. A segunda opção é chegar, dar um basta, né, e estabelecer limites para a galera se ligar, né, e parar com aquela bagunça. Então, se a situação não melhorar, né, após as tentativas iniciais ali de conversa e tal,
tu pode estabelecer esses limites, né, que sejam claros para os alunos e comunicar para eles também as consequências das ações deles. E aí é importante que tu explique que o comportamento deles está atrapalhando a aula, que tu não pode continuar, né, até que todo mundo esteja sentado, focado, realizando as atividades, né, e sem atrapalhar os colegas. E aí depois de estabelecer essas regras, né, deixa claro que se eles não seguirem as instruções vai ter consequências, né, aí como perda de privilégios, né, se tu tem alguma coisa interessante para trabalhar com eles, vai cortar, né, ou vai levar esse caso também para a direção. É uma terceira opção daí que eu já vou falar sobre ela. E aqui já é um caso, né, que pode funcionar melhor, né, em situações em que os alunos eles não respondem bem aquela empatia inicial, né, que tu tentou, né, aquela conversa. Então tu vai ter que partir para um basta, conversar com eles, dizer, não, é daqui até aqui, esses são os limites, a sala de aula, quem manda, né, é o professor, e se vocês não seguirem as regras vão ter essas e essas consequências. E aí, gente, é fundamental que vocês cumpram com os combinados, né? Não adianta você falar, vai ter essa consequência, daí o aluno continua lá fazendo o que estava fazendo, mexendo no celular, tu acaba simplesmente ignorando para não se incomodar. E aí vai desandar a turma como um todo, não vai adiantar nada, né? Tu tem que cumprir, né, os combinados, para que eles entendam, né, que tem limites que eles precisam seguir, que eles precisam estar de acordo, né, porque eles estão no ambiente escolar. E se, apesar, né, dos teus esforços, alguns alunos, ou a turma como um todo, né, ainda não estiver cooperando, aí tu pode e deve, né, envolver a direção como um último recurso, tá? Isso não recomendo que vocês façam imediatamente, né, um primeiro momento, já vou chamar a direção, já vou chamar a coordenação. Tenta conversar com eles, tenta dar esses limites, né, e num último momento, se tudo falhar, aí sim tu recorre à direção, né? Só se a situação continuar fora de controle, né? Depois dessas tentativas de empatia, de estabelecimento de expectativas, né? E de regras, ou também em caso deles extrapolarem para a violência verbal física. Aí não tem muito o que ter de conversa, né? Tu vai ter que envolver a direção escolar impreterivelmente. E aí é bom que tu converse com a administração para encontrar soluções adequadas. Pode ser aí medidas disciplinares, apoio adicional para os alunos que têm mais dificuldade, né? Às vezes eles precisam de um suporte maior e não só de esporro, né? Então você vai decidir isso em conjunto com a coordenação. Mas lembra que eles não vão fazer tudo sozinhos, tá? Tu vai precisar trabalhar em conjunto com a coordenação para conseguir resolver os problemas dos alunos e da turma, tá? Eles não fazem milagres. Eu vejo muitos professores que querem exigir da coordenação uma posição, mas em sala de aula acabam, né, não fazendo o que é necessário para manter o controle da turma. Então tenham na cabeça que não é só a responsabilidade da coordenação escolar. O professor ele tem um papel muito importante nesse processo de disciplinar as turmas, tá? E cara, me lembro como era quando eu trabalhava na assistência social no SEACNE, né, que eram crianças vulneráveis, que elas vinham lá num contraturno para realizar atividades, né, de socialização, enfim, de aprender como são os direitos deles, né, como agir de uma maneira mais amigável com as pessoas, digamos assim, né. É alguma coisa que a gente fazia, tinha vários projetos, né, jiu-jitsu, enfim, capoeira, projetos esportivos e também atividades que a gente fazia para a socialização deles e também para o desenvolvimento, né, pessoal deles. Não tinha conteúdo, não era como numa escola, mas eram situações que a gente se encontrava assim, que, sério, de arrancar os cabelos, né, gente? Que eles enfrentavam, né, crianças até 15 anos. Então, esses alunos, mesmo não sendo adolescentes, que nem eu, por exemplo, trabalho hoje com ensino médio, mas os alunos, cara, de 10, 12 anos aí, te peitando e querendo passar por cima de ti, né? Como se fossem tivessem mais autoridade do que você. E aí, não dava para envolver sempre a coordenação, porque eram todos alunos assim, basicamente, era a nossa rotina. Então, eu aprendi muito nessa situação a lidar com essas situações difíceis. Tem que ter muito jogo de cintura, tá? Pra tu conseguir fazer o aluno entender, ou no caso ali, não era aluno, né? Ele era um participante do projeto social, que esse não era a atitude mais adequada, que não era o lugar dele, que ele não deveria agir assim. Por quê? Porque lá de fora, né, quando eles forem para a vida adulta, isso vai ter consequências. Ali dentro pode não gerar alguma coisa de imediato, eles podem não ver o resultado dessas ações que eles estão tomando, né,
essas ações inadequadas, essa falta de respeito, essa ignorância, né, que muitos tinham também ao tratar com a gente. Então a gente tinha que encontrar formas mais sutis, digamos assim, de dar a entender isso para os alunos, porque também a gente não tinha uma vantagem que tem muito grande na escola, que é a questão da nota, né? Então, se tu não fizer isso, se tu não se comportar, tu vai perder nota. Ali não tinha nota, então como é que a gente administrava isso? A gente acaba comendo pelas beiradas, né? A gente falava, era um trabalho de formiguinha, sempre conversando, sempre trocando ideia, né? Colocando o aluno, pedindo como que ele estava, o que estava acontecendo, por que ele estava agindo dessa maneira. Então essa parte da empatia pode não parecer, para quem está de fora, assim, algo muito adequado de se fazer na escola, não, porque o aluno tem que se colocar no lugar dele, mas é extremamente importante a gente entender a posição do aluno, né? Para poder ajudar ele. Às vezes ele está passando por uma crise ferrada, né? Não tem ninguém que ajuda ele, não tem ninguém que dê suporte, não tem ninguém que escute ele, e às vezes tudo que ele precisa é de um ouvido, né? De alguém que escute o que ele tem para falar. Então, ter essa sensibilidade é extremamente importante no caso de professores, né? A gente lida com pessoas, então a gente precisa desenvolver essa habilidade, né, de comunicação com os nossos alunos antes de qualquer outra coisa, né? Antes de tomar qualquer outra medida, como eu falei, né? Envolver direção escolar ou dar esporro nos alunos, né? Colocar regras aí mais restritas, sempre tente pelo caminho da conversa. Tá? Pelo caminho da escuta, pelo caminho ali da empatia, tá? Que tende a funcionar muito bem na maioria dos casos. Mas aí, beleza, vamos supor que tu tenha resolvido um momento difícil ali na hora, né? De uma forma ou de outra, chamando a direção, com empatia, enfim. E agora vem o principal. Como evitar que isso aconteça de novo? Como fazer para manter a turma disciplinada no longo prazo? Né? Essas são ações que eu falei para vocês que vocês vão tomar ali de imediato, né? Para resolver um problema pontual. Mas no longo prazo tem uma série de ações aí que tu precisa tomar para conseguir administrar essa turma, né, para conseguir fazer com que eles se comportem e realizem as atividades, né, e se motivem ao longo do ano letivo. Isso que eu vou falar agora para vocês, gente, vem da prática, tá? Eu conheço professores que aplicaram essas estratégias, né, eu também utilizo, né, e eles viram uma melhora significativa no comportamento das suas turmas. Além disso, né, tem estudos científicos que demonstram que uma sala de aula mais harmoniosa leva ao melhor aprendizado. Então, dominando as técnicas certas, né, é possível criar um ambiente propício para o aprendizado e ver resultados positivos no teu trabalho. Então vamos lá, como que tu vai fazer? Em primeiro lugar, é importante que seja no começo do ano, seja na metade do ano, se você vai implementar isso agora, né, nas suas aulas, estabeleça regras claras e expectativas, né, alinhe as expectativas com os alunos. Tá? Primeiro, você tem que fazer com que os alunos entendam o que é aceitável e o que não é aceitável em termos de comportamento e de participação dentro da tua aula. Tá? E aí você, na sua aula, vai decidir isso, vai combinar isso com os alunos, porque professores, né, têm estilos diferentes e vão também ter regras diferentes. Mas os alunos, eles têm que estar cientes que na tua aula aquilo ali é proibido ou é inadequado ou vão ter consequências, tá? E aí, se você achar pertinente, né, você pode elaborar essas regras em colaboração com os alunos, né, para tornar esse processo mais participativo e dar voz também para eles, né, para eles colocarem as demandas deles, né. Então, umas coisas básicas são inegociáveis, né, respeitar o que os colegas estão falando, não utilizar dispositivos eletrônicos durante a aula, durante a explicação, as atividades, isso são coisas que você pode estabelecer unilateralmente, né. Algumas coisas são negociáveis, outras coisas não. Segundo lugar, construir relacionamentos. Você vai ter que investir um tempo, né, em construir esses relacionamentos com os seus alunos e isso se faz em grande parte pela conversa lá que eu falei para vocês, né? Demonstra interesse pela vida dos alunos, né, pelos acontecimentos que eles comentam ali, se mostra preocupado também com o que eles estão passando, com as expectativas deles, porque um aluno que se sente compreendido, ele é muito mais propenso a se envolver na aula, né? Falar a língua deles também é um bom jeito de começar. Então, aquela linguagem formal, não, o professor tem que falar tudo corretamente, não sei o quê. Cara, se solta, troca uma ideia com eles mais na boa, sabe? E eles gostam bastante disso, de trocar ideias com os professores, né? Sobre assuntos que eles se interessam, que eles acham legal. Então, você falar na mesma linguagem que eles vai ajudar bastante também a construir esses relacionamentos. E aí tu pode também falar individualmente com os alunos, né? Não só na turma como um todo, mas trocar ideia individualmente com algum que outro, né? Para entender quais que são as intenções, desafios, aspirações, né? Falar um pouquinho sobre a vida fora da escola e também demonstrar empatia com as preocupações deles também é importante, né? Tentar dar conselhos e tal, também faz parte da nossa profissão. Em terceiro lugar, é importante que você torne o conteúdo relevante, conectar
o conteúdo do currículo, as experiências, os interesses dos alunos, né, o que eles vivem no dia a dia, mostra que a aplicação prática do que está sendo ensinado na vida diária deles, né? Onde que aparecem esses conteúdos, onde que eles vão poder utilizar isso ao longo da vida deles. Lá na matemática, por exemplo, tu pode relacionar o conteúdo com coisas do dia a dia, né? Como orçamento pessoal, jogos, né, de raciocínio matemático. Isso demonstra como o aprendizado é relevante para a vida deles, né? Como o raciocínio lógico ali é importante para eles resolver uma série de problemas na vida deles. Então, tenta sempre contextualizar, sempre ter uma certa transversalidade ali no conteúdo que você está abordando junto com os alunos. Procure também fazer atividades engajadoras, atividades práticas que estimulem a criatividade, a participação dos alunos, né? Que eles tenham que colocar a mão na massa, praticar aquilo que você está abordando com eles. Então, atividades interativas, elas podem quebrar essa monotonia da sala de aula e manter o interesse dos alunos, e aí provavelmente também eles não vão bagunçar, né, a tua turma. Em história, por exemplo, né, em vez de só explicar sobre aquele acontecimento, cria um debate sobre um tema que está relacionado, né, não especificamente aquele que você está tratando, mas que tem a ver. Incentiva os alunos a expressar as opiniões, debater ideias, né? Falar sobre diferentes pontos de vista, né? Expor as suas opiniões sobre o assunto. Isso tem um grande valor e também coloca os alunos, né? Eles expõem a visão deles sobre o tema e essa troca é muito interessante e gera um aprendizado muito grande também. E também é importante que você não fique sempre na mesma, né? Ah, vou fazer então só debate, sempre debate. Não, varie o estilo de ensino, a estratégia que você utiliza, né? Procura variar, utilizar diferentes métodos para manter a aula dinâmica. Se você faz uma atividade diferente sempre, ela não vai mais ser uma atividade diferente, né? Então procura variar entre palestra, discussão em grupo, atividade prática, trazer tecnologia, né, para os alunos utilizarem um aplicativo, alguma coisa diferente, uma dinâmica, né? E aí, quando você vê que alguma coisa não está funcionando, né, ou funcionou numa turma, não funciona em outra, muda a estratégia. Então olha só, se tu está ensinando aí sobre história, né, cria uma aula prática, onde os alunos eles possam recriar momentos históricos, seja na forma de desenho, seja numa forma de maquete, de vídeo, ou simular, né, debates entre personagens históricos. Isso traz uma dinâmica muito grande para a sala de aula, você trazer esses elementos diferentes, né, sempre que possível. Outra dica importante é, novamente, dialogar com a turma para abordar problemas gerais e também falar individualmente com alunos quando necessário, tá? Quando um aluno ele tiver um comportamento muito distante, né, aborda ele individualmente, com empatia, né, conversa tranquilo ali com ele, tenta entender as razões dele estar agindo dessa maneira e trabalha em conjunto, né, com ele ou com eles, com a turma, né, para encontrar soluções. E quando a turma, né, estiver muito bagunçada, muito distante, para o momento, conversa com todo mundo para entender o que está acontecendo, né, e achar uma solução, resolver o problema. E isso é clássico, né? Tem aquele aluno lá no cantinho que de repente ele não fala mais com ninguém, não está interessado. Para e conversa com ele em particular, né, para ver se tem alguma coisa a mais ali, né? Problemas familiares, dificuldades de aprendizado, alguma coisa específica que muitas vezes ninguém parou para conversar com ele, é algo que está afetando profundamente esse aluno. Então, ter uma conversa ali vai te ajudar a direcionar, né, encontrar uma solução mais adequada para não deixar, né, ele ali isolado da turma e muitas vezes com problemas de aprendizagem, com problemas em casa também que ele não sabe como resolver. Uma conversa vai ajudar bastante esse aluno a encontrar uma solução e a melhorar, né, o rendimento dele em sala de aula. Próxima dica é reforce comportamentos positivos. Podem falar o que quiser, mas behaviorismo funciona. Então, reconheça, recompense o comportamento positivo dos alunos, porque isso vai criar um ambiente onde o bom comportamento é valorizado e incentivado. Isso pode incluir aí elogios ou outros tipos de vantagens, né? Você pode fazer uma tabelinha ali, dando pontos para os alunos, estrelinhas, enfim, o método que você quiser, e dar algumas vantagens para esses alunos que são bem comportados, que desenvolvem as atividades em sala de aula, né? Pode anular uma questão de prova, pode escolher o tema de uma aula, por exemplo. Então, você dá essas vantagens, valorizar, não só elogiar, né? Mas também dar alguma coisa em troca por conta desse bom comportamento deles, acaba melhorando o comportamento da turma como um todo também. E como eu falei lá na conversa, né? Você dá atenção, ter afeto, empatia e compreensão com os alunos, né? Vai ajudar também bastante a melhorar o ambiente de sala de aula. Porque quando tu entende o que motiva esses alunos, né, demonstra atenção sobre o que eles estão falando ali, enfim, tu acaba criando um ambiente onde eles se sentem valorizados. Mostrar empatia, compreensão em relação às preocupações deles e desafios cria também a conexão mais profunda, a parte lá dos relacionamentos. Então, essa parte de criar relacionamentos também envolve essa atenção, essa empatia, esse afeto com os alunos, tá?
Eu sei que tem muitos professores aí que são casca grossa, né, digamos assim, mas em certos momentos a gente precisa parar para ouvir os alunos e entender, né, qual que é a posição deles. Isso é extremamente importante para criar esses laços e para melhorar o ambiente da turma. Também tem a questão da postura e da autoridade, né? A gente, enquanto professor em sala de aula, a gente precisa manter uma postura calma e firme durante as aulas, né? Isso demonstra autoridade e também transmite tranquilidade aos alunos. E andar pela sala enquanto tu tá explicando alguma coisa ou os alunos estão desenvolvendo alguma atividade ajuda bastante a manter o controle do ambiente, né? Eles se sentem meio que vigiados ali e na missão, no dever, né, de realizar as atividades e manter o bom comportamento. Então, se colocar no lugar de professor, né, e agir de acordo com isso é importante para que os alunos eles respeitem as regras e as decisões que você tomou para a sua aula. Então, não é só também implementar ali, você segue essas regras e ponto, acabou. Não, o negócio tem que ser recíproco também, você também tem que respeitar os alunos. Claro, se eles o fizerem, né? Então você vai tratar os alunos ali de uma maneira cordial, tá? Mas em casos excepcionais, como eu falei, aí tem que tomar outras medidas. E, gente, não deixa passar batido as coisas, né? Quando acontece alguma coisa, já pontua, já chama atenção para que o negócio não vá degringolando. Então, se o aluno está distraído, desrespeitando as regras, aborda a situação com calma, né? Evita confrontos mais diretos, mais fortes assim, mas seja firme e lembre eles das expectativas e das regras de sala de aula, tá? Chama atenção, diz, tá quebrando a regra, tu não tá fazendo o que é para fazer. Então, vamos lá, se tu continuar assim, vão ter consequências. Então, sempre na tranquilidade e com firmeza, tá, gente? Não deixem passar batido as coisas, porque a situação, ela vai se tornando uma bola de neve. E aí chega naquele momento, né, que eu falei no comecinho do vídeo lá, dos alunos simplesmente não estarem ligando pro professor que tá em sala de aula. É importante também que você forneça um feedback construtivo para os alunos, né? Então, sempre que tiver alguma coisa positiva, negativa, dá um feedback para eles, construtivo, que eles consigam aprender com aquele feedback, não dizer, não, tá ruim isso aí, tá péssimo. Não, indica, mostra para eles o que tá errado, como eles poderiam fazer para melhorar, para a próxima vez esse trabalho, por exemplo, né, sair muito melhor. Isso ajuda bastante, né, a manter eles envolvidos e a melhorar o desempenho deles no longo prazo. Então, quando terminar a tarefa, um projeto, a aula, né, faça comentários específicos, né, sobre o que foi bem feito e sugira também melhorias para alunos ou grupos que não se deram tão bem. Isso mostra que tu está comprometido com o sucesso deles. E se você está comprometido, a chance dos alunos se comprometerem também é muito maior. A penúltima dica está relacionada à flexibilidade e adaptação. Então, a gente, enquanto professor, como eu falei antes, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então, esteja disposto a ajustar as suas abordagens conforme for necessário, tá? O que funciona para uma turma pode não funcionar para outra e a adaptação nesse caso é essencial. Às vezes na mesma turma, né, tu tá desenvolvendo uma atividade hoje, amanhã tu dá continuidade àquela atividade ali, os alunos não vão para frente, não conseguem desenvolver, estão tudo atrapalhado ou estão bagunçando, então às vezes na mesma turma tu tem que adaptar a estratégia ali de imediato, tá? Então tenha essa flexibilidade, essa sensibilidade de notar quando é preciso fazer essas adaptações. E aí tu pode também testar coisas novas, né, para ver se vai melhorar a situação ou se vai piorar, como eu falei antes, né? Sempre mude a metodologia para ver o que funciona melhor ou não. E o último tópico está relacionado ao amor à profissão. Se você demonstra que você gosta de dar aulas, que você tem paixão pela educação, amor à profissão, isso inspira os alunos, né, e motiva eles a se envolverem mais no processo de aprendizado. Para pensar. Tu gostaria mais de ter uma aula com um professor que chega em sala de aula já falando de alguma notícia que aconteceu relacionada ali ao conteúdo que ele vai abordar e tal, instigando os alunos e tal. Não precisa nem, né, ser nesse tom muito animado. Ou o professor que chega lá com uma cara de sono e fala o conteúdo exatamente como está no livro. Então, galera, olha, é assim que acontece na história e tal. Agora vocês peguem o livro na página tal e respondam as perguntas. Pô, é muito melhor um professor que ele tem uma animação, né? Que ele demonstra empolgação com aquilo que ele está ensinando. Então, não basta você amar a docência, você tem que demonstrar que você ama a docência, né? Isso fica bem claro para os alunos e muitas vezes a resposta deles é justamente no nível, né, de animação do professor. Se o professor está animado, os alunos também vão na mesma onda. E vice-versa, né? Se o professor está desanimado, não tem como fazer os alunos participarem da aula, porque eles vão estar na mesma sintonia que você, né? Então, gente, para concluir, pensa que lidar com alunos e turmas difíceis envolve uma estratégia parecida como conquistar um amigo ou realizar um hobby, né? É um processo e muitas vezes ele pode ser
longo e cansativo, tá? Tenham isso em mente. Mas eu afirmo que se vocês seguirem as dicas aqui, né, e tentarem realmente recuperar esses alunos, essas turmas, vale muito a pena no final, tá? É muito gratificante você ver a transformação causada nos alunos com essas ações simples que eu mostrei para vocês. Então, no começo do ano lá, o aluno estava desinteressado, não estava nem aí, no final ele conseguiu, né, desenvolver as atividades, demonstrou interesse e se desenvolveu. Isso, sinceramente, eu acho que não tem presente melhor para um professor do que chegar nessa situação, né? Ver um aluno transformado lá no final. E o segredo aqui é começar devagar, com pequenas conversas, mostrando um interesse genuíno pelos alunos, né? E criando um ambiente de respeito mútuo, né? Onde todos se respeitam. E acredite, porque tem estudos que mostram que quando os alunos sentem que são ouvidos, né, e respeitados, eles são mais propensos a se engajar no processo de aprendizado, na escola como um todo, nas atividades, enfim, o que for realizado ali em sala de aula. Só deixa eu compartilhar com vocês um exemplo de um aluno meu que passou de problemático, né, para um dos melhores da turma depois de aplicar essas estratégias. Assim, ele não era um aluno indisciplinado, ao contrário disso, né, ele era quieto demais. E aí ele acabava não participando das atividades, você solicitava, né, para ele fazer alguma coisa ali em sala de aula, um trabalho em grupo, né, juntar ali com a galera, ele não juntava, não interagia, ele nem falava, gente. A mãe dele falou que mesmo em casa, ela tentava conversar com ele assim, ele não se pronunciava. Então é um caso bem atípico, digamos assim, né, não é de indisciplina, mas é um aluno que ele não estava integrado ali com a turma, não estava fazendo as atividades e ia acabar rodando de ano por conta disso, porque não entregava as atividades, porque só ficava ali paradinho na sala sem fazer nada. Então, eu em conjunto, né, com uma segunda professora que atende um aluno especial naquela turma específica, a gente acabou dando um olhar um pouco mais atencioso, né, para esse aluno, conversando, né, chegando devagarinho, pedindo quais que eram os interesses deles, o que ele gostava, por que ele ficava tão quietinho na sala, assim, e aos pouquinhos a gente foi amolecendo ele, digamos assim, né, e hoje em dia ele vem procurar a gente para participar da aula, né? Ele não interage ainda muito com os colegas, embora ele já desenvolva agora trabalhos em grupo, ele já participe mais das aulas, mas ele vem procurar até a gente, né? Para saber o que tem que fazer, como é que tirar dúvidas, né? Coisa que ele nem abriu o bico antes agora, pelo menos, né? Ele conversa e ele está se desenvolvendo muito bem graças a esse olhar especial, a esse olhar mais atencioso que nós professores acabamos dando para ele. E a verdade, gente, é que às vezes tudo que esses alunos precisam é de alguém que escute eles, que acredite neles e que motive eles também, né? Que ajude eles a se desenvolverem. E tá aí, pessoal. Essas são as estratégias para lidar com alunos e turmas difíceis. Se tu gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal para mais conteúdos como esse e comenta aí o que tu tem feito em relação a esse tema, né? Como é que tu age diante dessas situações que eu descrevi aqui, que eu quero saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.